Capítulo 6º. Do acesso à informação e à comunicação. Artigo 47. No prazo de até 12 meses a contar da data de publicação deste decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores, internet, para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. Parágrafo 1º. Nos portais e sítios de grande porte, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnica de se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo definido no caput será estendido por igual período. Parágrafo 2º. Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência conterão um símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores, internet, a ser adotado nas respectivas páginas de entrada. Parágrafo 3º. Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelos governos federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e, pelo menos, um computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por pessoas portadoras de deficiência visual. Artigo 48. Após 12 meses da edição deste decreto, a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos de interesse público na rede mundial de computadores, internet, deverá ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso 3º do artigo 2º. Artigo 49. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir o pleno acesso às pessoas portadoras de deficiência auditiva, por meio das seguintes ações. Inciso 1º. No serviço telefônico fixo comutado STFC, disponível para uso do público em geral. Alínea A. Instalar, mediante solicitação, em âmbito nacional e em locais públicos, telefones de uso público adaptados para uso por pessoas portadoras de deficiência. Alínea B. Garantir a disponibilidade de instalação de telefones para uso por pessoas portadoras de deficiência auditiva para acessos individuais. Alínea C. Garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço móvel pessoal, Alínea D. Garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para a identificação das unidades existentes e consumidas dos cartões telefônicos, bem como demais informações exibidas no painel destes equipamentos. Inciso 2º. No serviço móvel celular ou serviço móvel pessoal. Alínea A. Garantir a interoperabilidade nos serviços de telefonia móvel, para possibilitar o envio de mensagens de texto entre celulares de diferentes empresas, Alínea B. Garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço telefônico fixo comutado. Parágrafo 1º. Além das ações citadas no caput, deve-se considerar o estabelecido nos planos gerais de metas de universalização aprovados pelos decretos nos 2592, de 15 de maio de 1998, e 4769, de 27 de junho de 2003, bem como estabelecido pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. Parágrafo 2º. O termo pessoa portadora de deficiência auditiva e da fala utilizado nos planos gerais de metas de universalização é entendido neste decreto como pessoa portadora de deficiência auditiva, no que se refere aos recursos tecnológicos de telefonia. Artigo 50. A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel regulamentará,
no prazo de 6 meses a contar da data de publicação deste decreto, os procedimentos a serem observados para implementação do disposto no artigo 49. Artigo 51. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que indiquem, de forma sonora, todas as operações e funções neles disponíveis no visor. Artigo 52. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de televisão equipados com recursos tecnológicos que permitam sua utilização de modo a garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual. Parágrafo único. Incluem-se entre os recursos referidos no caput: Inciso 1º. Circuito de decodificação de legenda oculta. Inciso 2º. Recurso para programa secundário de áudio, SAP, E. Inciso 3º. Entradas para fones de ouvido com ou sem fio. Artigo 53. A Anatel regulamentará, no prazo de 12 meses a contar da data de publicação deste decreto, os procedimentos a serem observados para implementação do plano de medidas técnicas previsto no artigo 19 da Lei nº 10.098, de 2000. Artigo 53. Os procedimentos a serem observados para implementação do plano de medidas técnicas previstos no artigo 19 da Lei nº 10.098, de 2000, serão regulamentados, em norma complementar, pelo Ministério das Comunicações. Parágrafo 1º. O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender ao disposto no artigo 31 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 2º. A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre outros, dos seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual. Inciso 1º. A subtitulação por meio de legenda oculta. Inciso 2º. A janela com intérprete de Libras, E. Inciso 3º. A descrição e narração em voz de cenas e imagens. Parágrafo 3º. A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência CORDE da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá a Anatel no procedimento de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 3º. A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência CORDE da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá ao Ministério das Comunicações no procedimento de que trata o parágrafo 1º. Artigo 54. Autorizatárias e consignatárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens operadas pelo poder público poderão adotar plano de medidas técnicas próprio, como metas antecipadas e mais amplas do que aquelas a serem definidas no âmbito do procedimento estabelecido no artigo 53. Artigo 55. Caberá aos órgãos e entidades da administração pública, diretamente ou em parceria com organizações sociais civis de interesse público, sob a orientação do Ministério da Educação e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio da CORDE, promover a capacitação de profissionais em Libras. Artigo 56. O projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no país deverá contemplar obrigatoriamente os 3 tipos de sistema de acesso à informação de que trata o artigo 52. Artigo 57. A Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República editará, no prazo de 12 meses a contar da data da publicação deste decreto, normas complementares disciplinando a utilização dos sistemas de acesso à informação referidos no parágrafo 2º do artigo 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais transmitidos por meio dos serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput e observadas as condições técnicas,
Os pronunciamentos oficiais do Presidente da República serão acompanhados, obrigatoriamente, no prazo de 6 meses a partir da publicação deste decreto, de sistema de acessibilidade mediante janela com intérprete de Libras. Artigo 58. O poder público adotará mecanismos de incentivo para tornar disponíveis em meio magnético, em formato de texto, as obras publicadas no país. Parágrafo 1º. A partir de 6 meses da edição deste decreto, a indústria de medicamentos deve disponibilizar, mediante solicitação, exemplares das bulas dos medicamentos em meio magnético, braille ou em fonte ampliada. Parágrafo 2º. A partir de 6 meses da edição deste decreto, os fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos e mecânicos de uso doméstico devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares dos manuais de instrução em meio magnético, braille ou em fonte ampliada. Artigo 59. O poder público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científico-culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoios humanos às pessoas com deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e intérpretes de Libras, ledores, guias intérpretes, ou tecnologias de informação e comunicação, tais como a transcrição eletrônica simultânea. Artigo 60. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para a tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos relacionados à tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência.